Vamos abrir no Salmo 51. Vamos orar. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade, e no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu criaste, que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Amém. Hoje quero falar sobre os vários tipos de fé. E o primeiro tipo de fé é a fé natural, em que as pessoas têm fé naquilo que elas veem, nos seus objetos. Pode ser numa cadeira, num automóvel, alguma coisa material. Esse é o tipo de fé natural que toda a gente tem. Até uma criança que não sabe discernir o que é fé, ela tem esse tipo de fé. Depois há a fé do tipo de Deus, que é nós acreditarmos naquilo que Deus diz, nas suas promessas. E na última reunião eu falei que nós precisamos de acreditar em Deus. Eu até dei alguns exemplos. Se Deus diz que cura, por que é que eu hei de contrariar a palavra de Deus? Se Deus diz que nos dá a vida, por que é que eu hei de contrariar a palavra de Deus? Se Deus diz que supra as nossas necessidades, por que é que eu hei de contrariar a palavra de Deus? Então, estes foram alguns dos exemplos que eu mencionei no último estudo. E hoje eu estou a falar dos vários tipos de fé. A fé natural, que consiste em nós acreditarmos nas coisas materiais que nós vemos, na sua resistência, nesses benefícios que essas coisas nos podem trazer ou não. E agora estou a dizer, a fé do tipo de Deus é quando uma pessoa, ela acredita naquilo que Deus promete, nas suas promessas. Pode ser acerca de cura, pode ser acerca de prosperidade, de segurança. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido.
é pôr a palavra de Deus no nosso coração, isto é, meditar em alguns versículos de forma que eles fiquem memorizados no nosso coração. Por exemplo, Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, e etc. E falar o mesmo que Deus fala, dizer o mesmo que Deus diz acerca de nós. Por isso, quando nós declaramos estas palavras, estamos a acreditar em Deus. E isso é a fé que agrada a Deus, a fé do tipo de Deus. Marcos capítulo 11, versículo 23, é no Novo Testamento. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, tê-lo-eis. Então nós estamos a ver aqui, na verdade, uma das promessas de Deus. E isto é fé, agrada a Deus. Agora nós vamos ver um exemplo de alguém que não tinha fé, e podemos abrir em João capítulo 20, um bocadinho mais para a frente. E o versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12 discípulos, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal nos cravos das suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos seus cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Este é um exemplo de fé que existiu há quase 2000 anos e também um exemplo de fé que existe hoje, na nossa época, no século XXI. Nós não temos Jesus Cristo, nem podemos ir lá tocar nas suas mãos, nem ver nenhum sinal da sua crucificação. E porque não temos Jesus fisicamente, podemos também ter o mesmo comportamento que teve Tomé. Tomé, ele não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. E depois ele disse, olha, se ele não meter lá as mãos, e por vezes acontece isso. As pessoas, elas duvidam da palavra de Deus, e isso impossibilita-as de receberem as bênçãos de Deus, os benefícios de Deus. Então isto é um exemplo claro de alguém que não tem fé. Nós não podemos agir assim. Agora vamos ver um exemplo de alguém que tem uma fé pequena. Lucas capítulo 12, um bocadinho para trás. Versículo 22. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que eles, do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se ainda não podeis coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo,
e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Bem, nós podemos olhar para este exemplo e ver aqui a misericórdia de Deus. No versículo 29 diz: não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, nem andeis inquietos, porque as gentes do mundo, as pessoas do mundo, buscam todas estas coisas. Mas o vosso Pai, Pai com letra maiúscula, refere-se a Deus, o Criador, sabe que precisas delas. E depois Deus dá a receita. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E Deus continua: não temas, ó pequeno rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o reino. Então nós vemos aqui que, embora nós possamos ter uma fé pequena, ou alguém possa considerar-se: pastor, a minha fé é pequenina, ainda assim Deus diz que supra as suas necessidades. Uma fé sem fé, é difícil Deus poder ajudar alguém. Não consta na Bíblia que após Jesus ressuscitar e ter um encontro com os seus discípulos, incluindo Tomé, ele tivesse recebido algum benefício de Deus, ou melhor, de Jesus Cristo. Ele recebeu uma repreensão. Não sejas incrédulo, mas crente. Não recebeu um elogio, não recebeu nenhuma bênção, não recebeu nada. Recebeu uma repreensão pela sua falta de fé. Então coloquemos-nos agora na posição de Tomé. Se nós formos incrédulos em relação às promessas de Deus, nós vamos receber repreensões de Deus. E não vamos receber benefícios. E Deus nos dirá pela sua palavra: não sejam incrédulos, porque estás a olhar para este mundo, porque estás a olhar para as circunstâncias, porque estás a olhar para aquilo que vos rodeia. Não sejam incrédulos, mas sede crentes. Isto é uma repreensão. E se nós não tivermos fé em Deus, nem que seja uma fé pequena, nós não vamos receber benefícios de Deus. Mas se tivermos uma fé pequena, diz a Bíblia que nós nem sequer podemos estar ansiosos. Porque Ele dá exemplos, que se Ele cuida das aves do céu, se Ele cuida dos lírios, muito mais cuidará de vós. E depois Deus diz: homens de pouca fé. Quer dizer que Deus não está a exigir aqui um grau de fé grande para Ele nos abençoar. Ele está a exigir a fé que nós temos. Todos nós temos uma medida de fé. E a fé que nós temos é suficiente para Deus nos abençoar. Amém? Mas se nós quisermos mais, se nós quisermos ter uma fé maior, então nós temos que proceder de forma a que essa fé seja aumentada, que essa fé cresça, que essa fé tenha mais poder. E eu costumo dizer que a fé é uma força que está dentro de nós e ela é liberta, essa força, por falar e falar a palavra de Deus. Assim como que a energia, ela pode estar guardada num determinado lugar e quando nós, está ligado ao interruptor, quando nós ligamos o interruptor, essa energia é liberta. Ela vai para algum lado, ou faz acender uma lâmpada, ou faz, liga um equipamento eletrónico, ou liga um motor, faz qualquer coisa. A energia foi liberta, ela estava aprisionada, tinha o circuito interrompido, e a partir do momento em que o circuito é restabelecido, essa energia vai trazer benefícios. E a fé que nós temos, embora seja pequena, ela, se for liberta, ela vai trazer benefícios. Quando eu digo, pelas pisaduras de Jesus eu estou curado, eu estou a libertar uma fé pequena que vai trazer benefícios para a minha saúde. Quando eu digo, pelas pisaduras de Jesus, eu já fui curado, porque é o que a Bíblia diz, eu estou a declarar que no meu corpo não pode existir doença. A doença pode andar por aí,
mas eu estou a ir contra a doença. Estou a impedir que a doença progrida. Quando eu digo que Jesus Cristo, Ele está a suprir todas as minhas necessidades, eu estou a libertar a fé que eu já tenho, embora seja pequena, e pôr em andamento essa promessa de Deus que vai trazer todas as minhas necessidades, os benefícios, as promessas de Deus que fazem com que as minhas necessidades sejam supridas. Se nós precisamos de um emprego, Deus vai fazer com que as pessoas que nós necessitamos, que venham ao nosso encontro, vai dar-nos sabedoria, vai colocar nos nossos olhos aquilo que nós necessitamos ver ou fazer, porque nós estamos a libertar a nossa fé. E a fé está a pôr em movimento no mundo espiritual, está a ser liberta, está a pôr em movimento os benefícios que nós queremos receber. Se um casal quer ter um filho, então eles vão declarar, vão falar, nós vamos ter uma criança, nós vamos gerar uma criança. E o nosso filho que vai ser gerado, ele vai nascer com vida e saúde, vai ser uma criança normal, 100% normal, sem doenças, sem enfermidades, vai crescer normalmente. Embora a criança não tenha sido gerada, embora ela não tenha sido ainda gerada, nem sequer ainda tenha nascido, a pessoa já pôs a sua pequena fé em movimento, declarando ainda que aquilo que não existe vai existir e vai ter certas características, certos benefícios. No mundo espiritual é igual. Quando nós falamos do emprego, nós temos que dizer, eu quero um emprego, eu não sou suposto estar nesta situação. E depois, falarmos isso em existência. Durante a semana que segue, vamos fazer um esforço todos de não falar negativo, nem uma palavra negativa. Se falarmos, nós vamos quebrar o poder dessa palavra. Anular essa palavra, mas vamos fazer um esforço. Eu não posso falar negativo, eu não posso falar negativo, eu não posso falar negativo, porque nós, ao falarmos negativo, estamos a pôr em movimento uma lei que funciona. É a lei das palavras negativas que vão trazer aquilo que nós falamos. Aquilo que nós falamos, a nossa pequena fé, ela funciona para os dois lados. Pode funcionar para o lado negativo, quando pode funcionar para o lado positivo. Se nós falarmos palavras positivas, a pequena fé que toda a gente diz que tem, excepto alguns que dizem que têm muita fé, mas aqueles que estão equiparados a este exemplo e que dizem que têm pequena fé, essas pessoas podem usar essa pequena fé para os dois sentidos, para o lado negativo e para o lado positivo. Nós temos o exemplo agora da PT. Um exemplo que é preciso nós pensarmos bem a seriedade que é. Trabalham lá milhares de pessoas. Milhares de pessoas. O comprador daquela empresa não garante que todas as pessoas ficam a trabalhar lá. E agora está em causa os cristãos que trabalham lá. Montes de cristãos. Conheço alguns, vários. E agora eles vão dizer, eu vou ser dispensado ou eu vou pôr em minha fé como Deus vai permitir que eu fique na empresa. E agora, não é quando o problema surge, é antes do problema surgir que nós temos que pôr os olhos em Jesus Cristo. E quem diz PT diz outras empresas. Nós temos que nos virar para Deus. O mundo está num caos. Só Deus nos pode ajudar. Só Deus nos pode ajudar. Dirigir a nossa vida, guiar a nossa vida, ajudar-nos a resolver os nossos problemas. Confiar em Deus. Ele é bom. A nossa pequena fé pode ser posta em movimento. Para o lado positivo e para o lado negativo. Uma coisa nós sabemos, se temos uma pequena fé, Deus vai suprir as nossas necessidades. Se Ele supra dos pássaros, das aves, dos lírios, também vai suprir as nossas necessidades. Amém, irmãos? Amém. Diga, aquilo que eu falo, aquilo que eu creio, é isso que eu tenho. Aquilo que eu falo, aquilo que eu creio, é isso que eu tenho. Eu sou disciplinado para o reino de Deus.
Quanto mais disciplinados nós somos nas coisas de Deus, como nós fazemos na nossa vida secular, mais Deus se agrada da nossa disciplina e por isso Deus vai honrar a nossa fé, a nossa determinação. E vamos para o outro exemplo, que é uma fé grande. Vamos abrir em Mateus capítulo 8, versículo 5. Então, se alguém tiver uma fé pequena, tem alguma garantia de Deus? Se alguém tiver uma fé pequena, tem alguma garantia de Deus? O que é que Deus diz às pessoas que têm uma fé pequena? Que Deus supre todas as suas necessidades. Venha aqui. Temos aqui uma nossa irmã em Cristo. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Se alguém tiver uma fé pequena, qual é a garantia que tem de Deus? Que Deus supre todas as nossas necessidades. Obrigado. Então, o facto de nós termos uma fé pequena não significa que temos que passar necessidades. Por que é que nós temos uma fé pequena? Porque nós não somos seres celestiais. Nós somos carnais e estamos num processo de mudar essa carnalidade para a espiritualidade. Embora nós mudássemos já bastante, ainda não o suficiente para sermos muito fortes na fé. Mas, embora a nossa fé seja pequena, nós temos uma promessa de Deus que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Então vamos ver este exemplo de fé grande. Mateus capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem. E ao meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel, de entre o povo de Deus, encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai! E como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Nós acabámos de ler na Bíblia e temos aqui um exemplo de alguém que não era um cristão assíduo, se calhar podemos dizer um cristão raras e poucas as vezes que ele entrou numa sinagoga. E ele vai ter com Jesus Cristo porque o seu criado estava paralítico e violentamente estava atormentado. E Jesus disse: Olha, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, um homem de autoridade, disse: Olha, não precisas de ir lá à minha casa porque eu não sou perfeito, tenho muitas imperfeições, eu tenho muitos erros. E então, basta dizeres uma palavra e o meu criado vai sarar, mesmo sem ir lá. E Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. A fé daquele homem consistia na sua autoridade. A fé
daquele homem consistia na sua autoridade. A fé que cada um de nós tem consiste na nossa autoridade. Se nós nos sentimos pequeninos, fracos, com medo do mundo, com medo do diabo, com medo disto, com medo daquilo, nossa autoridade está debilitada. E por isso, a nossa fé, ela está frágil. A fé deste homem consistia na autoridade. E ele fez questão de dizer, eu digo a um criado para ele fazer isto, ele faz. Eu digo a outro para fazer isto, ele faz. Eu digo a outro para ele ir e ele vai. Ele sabia o que era fé, porque ele tinha autoridade e a autoridade dele dava-lhe confiança. Se eu disser ao meu criado, ele vai. E Jesus nos diz, nós, os seus servos, os servos do Senhor, nós que já entregamos a vida a Ele, que temos poder sobre toda do inimigo, sobre toda a força do inimigo. Então, nós temos autoridade. Tendo autoridade, a nossa fé é uma fé com autoridade. Então, por que não dizer à enfermidade, seca pela raiz? Por que não dizer ao emprego, o emprego vem no nome de Jesus Cristo? Por que não dizer estas coisas que nós precisamos para a nossa vida? Por que não dizer, o emprego é meu, eu não vou perder o emprego. Deus está no controle da minha vida. Por que não dizer? Por que não dizer que para Deus não há impossíveis? E eu creio em Deus e tudo é possível àquele que crê. Se nós temos fé, mesmo que seja pequena, e a nossa fé está baseada na autoridade que Deus já nos deu, então nós vamos usar a fé com a autoridade como usou o centurião. E aquilo que nós dissermos vai acontecer. Não diz rigorosamente a Bíblia que tem que acontecer no momento em que nós acabamos de falar. Quando um casal, novamente o exemplo do casal, quando um casal pretende gerar um filho, o filho não nasce imediatamente após ser gerado, ou nasce. Tem o seu tempo de gestação em que está sendo formado. As nossas palavras, elas têm um tempo. Conforme o tipo de assunto, conforme o tipo de coisa que nós estamos a pedir a Deus, esse tempo vai demorar. E esse tempo é o tempo de espera. A nossa fé tem que estar sólida nas promessas de Jesus Cristo. Então, fé grande é este exemplo de alguém que tem autoridade, reconhece a sua autoridade e sabe que quando fala as coisas acontecem. E a fé de alguém que é um cristão, ele também tem autoridade. Jesus nos deu poder sobre toda a força do inimigo. Aquilo que falares é isso que tu tens. A morte e a vida estão no poder da tua língua. Baseado na nossa autoridade, nós falamos. E as palavras que nós falarmos, elas vão acontecer. Mais dia, menos dia, mais hora, menos hora, elas vão acontecer. Por último, quero falar da fé sobrenatural. É quando alguém utiliza a fé que já tem, e mesmo assim a sua fé é fraca, não chega. Então, como é que acontece? Vem Deus e auxilia-nos. Vamos ver um exemplo. Quando Pedro saiu do barco ao encontro de Jesus Cristo, após Jesus ter dito, vem, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus disse, sou eu, vem. Pedro teve uma fé grande, ou não? Ele saiu do barco, começou a andar por cima das águas, coisa que é sobrenatural. Só que o mundo, o materialismo, o que o rodeava, fez com que ele ficasse duvidoso. E então Jesus estendeu a mão e salvou. Acontece às vezes que nós estamos a fazer algo, pedir um pedido a Deus, estamos a agir, a fazer tudo corretamente, como nós aprendemos e sabemos, e assim a nossa fé ainda não chega para aquele determinado assunto. Então nós vamos orar a Deus. Senhor,
peço a tua ajuda. Aumenta a minha fé. Senhor, ajuda-me nesta situação. Eu preciso da tua direção, preciso da tua ajuda. Fortalece-me, Senhor, para que eu não desista, para que eu não vacile, não entre em descrença. Peço a tua ajuda. E Deus vai dar-nos um alento, uma capacidade espiritual que vai entrar dentro de nós, que nós vamos agir com uma força que nós próprios não sabemos explicar, mas que faz com que nós alcancemos aquilo que nos propusemos. Isso é uma fé sobrenatural. É a fé que é com a ajuda de Deus. Nós podemos pedir a Deus ajuda. Embora nós tenhamos fé e nós já aprendemos como é que se aumenta a fé, ouvindo, falando, a fé é pela palavra de Deus. A fé é pela palavra de Deus. Quanto mais palavra nós tivermos conhecimento dela, mais fé nós vamos ter. Eu sei alguns versículos de cor, e não são todos de agora, são versículos que eu aprendi há muitos anos atrás, e porque já os ouvi tantas vezes, eles ficaram memorizados, e hoje eu posso falá-los. Mas se eu tivesse tido uma vida mundana, não uma vida de igreja, não uma vida dos assuntos relacionados com Deus, eu não tinha em memória estes versículos bíblicos que me são fundamentais para a minha vida normal. Pergunto lá a um colega seu de trabalho quantos versículos ele sabe da Bíblia. São poucas as vezes que encontra alguém que saiba versículos bíblicos, mesmo não indo à igreja. Mas você pode dizê-los porque você vai à casa de Deus e já memorizou alguns versículos. Para que é que os memorizou? Para os falar. Aquilo que eu falo, aquilo que eu creio, é isso que eu tenho. Aquilo que eu falo, aquilo que eu creio, é isso que eu tenho. Então vamos recapitular. Uma fé natural é a fé que nós temos naquilo que nos rodeia, nas matérias. Na cadeira, no nosso carro, nas coisas que nós possuímos, na nossa casa, no telefone, em qualquer coisa, qualquer objeto. Essa é a fé natural. Pessoa sem fé é quando ela precisa de ver para crer. É uma fé zero. Eu podia dizer, nem sequer é fé. Porque se a fé é fé, essa palavra nem devia de existir. Fé é quando ela é pequena. Quando ela é média, quando ela é grande. Ou quando ela é uma fé grande e passa a ser sobrenatural. Fé zero não é fé. É falta de crença. Depois temos o exemplo de alguém com pequena fé, que nessa área as pessoas identificam-se, porque são poucos que têm ousadia de dizer, eu tenho uma fé muito grande. Ou então, quando alguém diz isso, são pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus e dizem, eu tenho cá muita fé na Nossa Senhora dos Anjos. Eu tenho muita fé na Nossa Senhora da Virtude. Eu tenho muita fé no Santo Benedito. Eu tenho muita fé em São Pedro. Mas isso é uma fé vã. Fé pequena é a fé que nós temos, que acreditamos nas promessas de Deus, naquilo que Deus promete. E nessa fé nós temos os benefícios. Quem tiver uma fé pequena, diz que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Então hoje toda a gente sabe que vai ter as suas necessidades supridas. Hoje toda a gente sabe, no mínimo, que Deus vai dar-vos o emprego, que Deus vai abençoar-vos. Hoje toda a gente sabe que Deus vai dar-vos saúde. Hoje toda a gente sabe que Deus vai dar-vos vida em abundância. Amém? Porque você se identifica, se calhar, com a fé pequena. Mas se você não se identifica com uma fé pequena, identifica-se com uma fé grande, então maior é a sua fé. Mais fácil será alcançar os seus objetivos. E se por acaso tem um projeto grande, que é uma coisa já que poucas pessoas pensam,
Então, se a sua fé já é grande, mas não é o suficiente, Deus está lá para ajudar. Amém? Deus está lá para ajudar, para o guiar, para lhe dar a direção. Por isso, amados, nós vamos ter que pôr os nossos olhos em Jesus Cristo, na palavra de Deus, em como Deus é fiel à sua palavra e não falha. Até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. A palavra de Deus não falha. Deus é real, Deus é verdadeiro. Deus é bom. Deus não é mau, Deus é bom. Embora Deus tenha dado ordens e castigado pessoas no início da criação, Deus se arrependeu daquilo que fez. Porque essa não é a natureza de Deus. A natureza de Deus é boa. E a natureza que está dentro de nós é a natureza boa. E nós somos boas pessoas. Nós temos maus instintos, somos às vezes maliciosos, mas isso não provém de Deus. Provém de Satanás, provém do mundo onde nós estamos inseridos e que nos deixamos afetar por esse mundo malicioso. Mas nós não somos maus. Nós somos imagem de Deus. Deus é bom e nós somos bons. Nós devemos cada vez mais cultivar essa bondade na nossa vida, na nossa família, para com o nosso semelhante, para com os nossos irmãos em Cristo. A Bíblia diz principalmente da tua casa. Cuida deles. Isto é, a nossa família, os nossos irmãos em Cristo. Nós devemos ter um comportamento de sinceridade, de lealdade, de fidelidade, de perdão, de compreensão para com aqueles que nós fazem parte da nossa família. Fazem parte da família cristã. De respeito. Se nós vivermos assim, nós temos garantia que quando nós precisamos de Deus, Deus está lá para nos abençoar, Deus está lá para nos guiar e orientar. Amém? Então vamos pôr a nossa fé como nós somos capazes de conquistar aquilo que já temos. Embora a fé que cada um tenha possa não ser grande aos seus olhos, ainda assim Deus vai suprir todas as suas necessidades. E Deus só poderá suprir as suas necessidades quando você tiver saúde em abundância. Quando você disser, eu tenho saúde, então Deus está a suprir as suas necessidades. Quando você disser, eu tenho o pão de cada dia, então Deus está a suprir as suas necessidades. Eu vou para a minha casa e nada de mal me vai acontecer. Deus vai dar ordem aos seus anjos a meu respeito. Então Deus está a suprir as suas necessidades. Se isso está a acontecer na sua vida, deve dar glórias a Deus, porque Deus está a suprir as suas necessidades. Amém? Tenha um dia muito abençoado no nome de Jesus Cristo. Tudo o que nós fazemos no reino do nosso Deus deve ser por amor. Porque Jesus Cristo, Ele foi por amor que veio à Terra. Foi por obediência a Deus, mas foi por amor a cada um de nós, por amor ao povo que Deus tinha formado, ao homem que Deus tinha formado. Então nós devemos estar reconhecidos por tudo aquilo que Ele já fez por nós. E são tantas as coisas que Deus já fez por nós e tantas aquelas que certamente vai fazer, que nós não temos razão nenhuma para não estarmos felizes, nem temos razão nenhuma para não servirmos ao nosso Deus. Amém? Vamos abrir, se faz favor, a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, e nós vamos ler o versículo 1. E diz, Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Então nós temos aqui a palavra de Deus que não precisa de grande explicação. Todos nós queremos ter vida e todos nós queremos ter paz. Porque se estas duas características estiverem em nós, se isto existir na nossa vida, então nós sabemos que o nosso futuro, que o nosso dia-a-dia, são dias bons, são dias de tranquilidade. Mas aquilo que a palavra de Deus aqui nos diz é, para que isto aconteça
na nossa vida, então nós temos que ser filhos prudentes. Nós temos que ouvir, conforme aqui está, de não nos esquecermos da lei do Senhor. E não é só não esquecer, é ela estar presente dia após dia no nosso coração. E quando isto acontece, então a palavra de Deus ela é verdadeira em cada um de nós, então nós podemos experimentar dias de paz e vida. Amém? Vamos ler o versículo 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Mais uma palavra de Deus, e a palavra de Deus ela está cheia de promessas. Mas as promessas por si só, elas funcionam para aqueles que cumprem a palavra de Deus. Foi isso que nós lemos, que devemos estar atentos à lei do Senhor, guardá-la no nosso coração e isso será para nós vida e paz. E agora a palavra de Deus diz que nós devemos honrar ao Senhor com a nossa fazenda, com as primícias, com aquilo que nós temos. E Deus nos dá vida e saúde a cada dia para nos levantarmos de manhã, para podermos trabalhar, para podermos ter o salário ao fim do mês e também já deu vida e saúde e continua a dar àqueles que já usufruem de uma pensão. Porque já viveram, já trabalharam e é a altura de usufruir. E Deus tem preparado isso para nós. Então aquilo que Deus nos diz é, porque eu te dou vida, aquilo que tu deves fazer é honrar-me com aquilo que tens, com aquilo que eu te dou. E por nós sermos ouvintes da palavra de Deus e praticantes e guardar a lei de Deus no nosso coração, aquilo que a palavra de Deus diz é que nada nos faltará. Que os nossos celeiros se encherão e que o nosso lagar nunca terá falta de azeite. Ou seja, haverá abundância na nossa casa. Eu não tenho lagares, mas eu tenho azeite. Eu não tenho celeiros, mas eu tenho uma despensa. E como eu, vocês também têm. E isto é a abundância de Deus na nossa vida. Não são só bens materiais, mas é aquilo que eu li logo no início. Vida e paz. Amém? Então a palavra de Deus ela se cumpre dia após dia em cada um de nós, mas nós precisamos de confiar na palavra de Deus. Deus tem para si, ou melhor, tem para nós riquezas, bênçãos sem medida. Mas nós precisamos de reconhecer Deus cada dia no nosso dia a dia, no nosso caminho. Amém? E quando nós o fazemos, Deus nunca deixa desprotegido o seu filho. A palavra de Deus diz isso mesmo, que o justo nunca mendigará o pão, nem a sua descendência. Então nem nós, nem os nossos filhos, nunca teremos falta alguma, mas nós precisamos de ouvir a palavra de Deus. E tudo no reino de Deus é feito de forma voluntária, porque Jesus Cristo também veio à terra de forma voluntária. Ele não foi coagido e Jesus não foi à cruz coagido, ele foi de livre vontade. E hoje, como eu disse logo no início, tudo o que nós fazemos na casa de Deus, tudo o que nós fazemos no reino de Deus, deve ser feito por amor. E tudo aquilo que é feito por amor é feito de forma voluntária. E é disto que Deus se agrada. Então, nesta manhã, nós vamos trazer ao nosso Deus, a este lugar de oração, as nossas ofertas, os dízimos que pertencem ao nosso Deus, e certamente a palavra de Deus ela se cumpre na vida de cada um de nós. Se o nosso coração está disposto a abençoar a casa de Deus, se o nosso coração está disposto a ouvir e a cumprir a palavra de Deus, então a bênção do Senhor já é sobre nós. Amém? Vamos preparar então a nossa oferta. Amém. Vamos levantar os nossos braços e eu oro. Pai, graças te dou, Senhor, por este lugar que nós temos para te servir e para te adorar. E obrigada, Senhor, pelo teu povo que neste dia veio à tua casa, Senhor, e de livre vontade torce diante de ti, Senhor, para que haja sustento na tua casa, dízimos e ofertas, Senhor. E Pai, eu te agradeço porque a tua palavra ela é verdadeira, Senhor, e ela não volta para trás vazia, sem antes fazer, Senhor, aquilo para a qual a enviaste. E Pai, tu dizes que se nós te honrarmos com as nossas fazendas, com as primícias, Senhor, da nossa renda, então, Senhor, abundância haverá na nossa vida, Senhor. E eu falo esta abundância para o povo de Deus, Senhor, e para esta casa de oração em o nome de Jesus Cristo. Declaro que o teu povo, Senhor, nunca terá falta alguma, nem a tua casa, Senhor, terá falta de sustento. Antes, Senhor, nós teremos em abundância todas as coisas para te honrar e para te glorificar.
Oro, Senhor, para que a tua bênção venha sobre este povo e sobre, Senhor, aqueles que estão fora, Senhor, aqueles que estão na Marinha Grande, os que estão em França, em Inglaterra, Senhor, todo o teu povo que faz parte deste lugar, Senhor, a todos, Senhor, eu oro para que a tua bênção chegue até eles em o nome de Jesus Cristo e as suas vidas, Senhor, sejam vidas agradáveis, Senhor, e sejam vidas abençoadas em o nome de Jesus Cristo. E Pai, oro para que estas finanças, Senhor, elas fiquem limpas de toda a imundícia e elas sirvam de bênção para o teu reino, Senhor, e que este lugar, Senhor, continue a estar aberto e mais, Senhor, possam vir ao conhecimento da tua verdade em o nome de Jesus Cristo. E oro, Senhor, para que os projetos da tua casa, Senhor, eles avancem em nome de Jesus Cristo, que não haja impedimentos em o nome de Jesus e, Senhor, que todos juntos, o teu povo, sejamos a razão da tua glória, Senhor, a razão, Senhor, deste lugar ser exaltado em o nome de Jesus. Amém.